Bom... Relaxa. Que alegria a gente poder estar aqui hoje, reunidos com 3 pessoas, né? Ou melhor, nós estamos em 3 pessoas, estamos reunidos, eu e minha esposa, somos uma só carne, mas estamos reunidos aqui nessa tarde. Pois é, que profundidade. Já começou com uma profundidade. Não, é só para quebrar o gelo, mas é muito bom a gente estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, que é coragem, maturidade, vida adulta. São coisas que tenho certeza que você que está nos ouvindo e nos assistindo vão se interessar bastante. Afinal de contas, a vida adulta não é fácil. A vida adulta é um desafio. E a ideia aqui hoje é que nós possamos juntos, como amigos, família, irmãos em Cristo, nós possamos conversar sobre esses temas que estão batendo na porta do nosso coração. Então tá aqui com a gente a Lê Monteiro, né? E aí, gente? Prazer estar aqui. Muito bom. E minha amada esposa, Paula. Ai, que alegria. Tô me sentindo super especial de estar junto nessa mesa de conversa. E a ideia é que a gente possa navegar sobre esses temas de maturidade, vida adulta, dependência emocional, falarmos até sobre alguns assuntos que talvez hoje sejam muito relevantes na vida daqueles que estão se tornando adultos agora, né? A geração Y, geração Z. E, enfim, welcome aboard. Thank you. Nesse podcast. E vamos lá, vamos começar um pouquinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a Alexandra, ela escreveu um livro. Aliás, eu não tô vendo a cópia desse livro por aqui. Tá atrás, tá lá atrás. Tá lá Tudo atrás. bem. Backstage. O livro ficou no Uma hora backstage. ele chega. Não tem problema, depois o nosso editor de vídeo, marqueteiro digital, Thiago Saia, vai colocar ele aqui, ó. Pum! Meu sonho, sabia? Era isso. Um dia tá gravando, eu fazia assim, pum! E apareceu o livro aqui assim. Mas tudo bem, a gente não tá aqui pra falar dos meus sonhos, né? Mas... Esse é outro bate-papo, baby. A gente tá aqui pra falar sobre... enfim, o tema do livro da Lê é Coragem, apresente-se pra vida. Apresente-se à vida. E aí eu queria fazer um quebra-gelo com vocês duas, já que eu tô em minoria aqui, né? Tenho até medo se nós entrarmos em assuntos como a influência da mulher na sociedade pós-moderna. Tô doida pra falar disso. Vai sobrar pra mim, Convida né? Vou que eu perder, vou. né? Tô brincando, ninguém tá aqui brigando pra nada, mas... qual talvez seria uma situação que vocês viveram? Eu também vou falar a minha depois das ladies aqui. Mas quais foram as situações, ou qual foi a situação que vocês se lembram em que vocês precisaram da coragem pra enfrentá-la e sair dela? Vocês têm alguma em mente? Quem vai primeiro? Quem vai A autora. Eu vou deixar a autora do livro falar sobre coragem e depois eu pego uns insights e compartilho a minha experiência. Gente, eu não quero que pareça redundante, mas assim, um dos momentos que eu tive mais recentes de coragem pra mim foi a publicação desse livro. Já até compartilhei um pouquinho sobre isso, né, em outra oportunidade. Mas porque quando eu tava no processo, já faziam... Quando eu comecei a escrever, já faziam 7 anos que essa ideia e que a semente desse livro já estava no meu coração. Então, eu tive um processo de gerar até chegar no lugar de eu vou expor esse conteúdo. E enquanto eu escrevia, eu comecei a ser confrontada porque, além de ser algo criativo, toda pessoa que produz algo está colocando a sua criatividade ali, e muitas vezes é difícil a gente apresentar a nossa criatividade para o outro, seja através da escrita, de vídeo, de arte, do que for, porque você tá se colocando ali à disposição dos outros, né? Na dispensação do que vão achar daquilo que você tá produzindo. Então isso era um ponto. O segundo ponto
ponto é que quando eu fui escrevendo, eu compartilhei também sobre histórias que me colocaram numa posição vulnerável, que eu ainda não tinha conversado. A Paula é super minha amiga e eu lembro que uma vez eu enviei pra ela um trecho do meu livro e aí ela ficou surpreendida, assim, com a história e falou assim, meu Deus, mas não fui eu, né, que passei isso com você. Eu, não foi você. Mas eu precisei me colocar nesse lugar de assim, poxa, eu vou compartilhar a minha dor, porque através da minha dor, do meu desafio, eu quero que pessoas sejam destravadas e sejam encorajadas. Então foi uma relação muito próxima com a coragem, porque eu decidi falar assim, não, vale a pena eu apresentar esse material para o mundo. Eu acredito nisso. Mas eu me lembro que enquanto eu estava ali escrevendo, esse enfrentamento era uma guerra constante para mim. Era uma guerra constante, assim, será que eu vou colocar isso mesmo à disposição das pessoas? E é muito interessante porque a vida adulta, e a gente quer falar sobre isso, quer conduzir essa conversa para isso, a gente está falando de, poxa, eu estou apresentando algo, eu tô criando alguma coisa, estou colocando à disposição das pessoas e eu estou me tornando uma espécie de uma vitrine. E eu acho que se preparar para a vida adulta é a gente também estar preparado tanto para os feedbacks positivos quanto para os feedbacks negativos. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente se sente paralisado em fazer alguma coisa porque a gente pensa o que o outro pode pensar ou dizer, ou desmerecer alguma parte do nosso trabalho, enfim, aquilo que não condiz ou que não corresponde à sua maneira de enxergar o mundo. Mas fazer parte da vida adulta é exatamente esse convite a não ter medo do que vão falar e seguir adiante do nosso propósito, né? A Paulinha vai compartilhar ainda a história dela, mas você falando sobre isso, eu me lembrei aqui que pra mim, assim, quando a gente fala sobre maturidade e pisar nesse lugar da vida adulta, a gente fala sobre responsabilidade. Tem duas, a autorresponsabilidade, que eu acho que é justamente esse lugar de que você, independente da visão do outro ou do feedback do outro, eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo e pela minha vida. Sim. E aí tem outro passo que eu acho muito relevante da vida adulta e da maturidade, que tem muito a ver com a maturidade cristã, que é você se colocar no lugar de ser responsável pelo outro. Não é assumir controle sobre a vida do outro, mas é você ter o zelo e a responsabilidade de que aquilo que você faz, sim, afeta o outro. E da mesma maneira, quando você começa a trabalhar, você se coloca nessa posição de servir. De trazer uma provisão que talvez não vai ser só para você vai compartilhar com o outro, de levar um serviço a um lugar, a uma empresa onde você for, que não é só para o teu benefício, é para o benefício da sociedade. E eu acho que estar disposto a se colocar nesse lugar tem muito a ver com essa transição da infância da adolescência para a maturidade. Meu amor, Paula Bianca. Uau, eu deveria ter vindo com um caderninho para anotar todos esses insights incríveis aqui. Você quer tem bastante aqui. Acho que eu vou ali pegar o caderninho. Meu amor, qual foi a sua ação que você se lembra? Enfim, pode ser tanto da sua infância, adolescência, ou vida adulta, que você, enfim, precisou da coragem, se sentiu corajosa. Eu acho que deu para dar a Lê me deu tempo para refletir um pouquinho sobre todas as vezes na minha vida que eu precisei de coragem. Eu acho que a vida adulta é uma jornada de muita coragem, que nos exige muita coragem. E eu acho que a maior atitude de coragem foi a recente que a gente passou, né? Que eu passei, que foi de retornar ao Brasil, de vir para o Brasil. E eu estava pensando em todos esses temas e alguns temas me surgiram à mente. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o meu advisor na faculdade, lá no mestrado, e ele falou para mim a respeito do meu potencial que estava atrás da barreira do medo. E para eu conseguir chegar no meu potencial, eu precisava enfrentar essa barreira. Uau. E eu acho que a coragem, ela é essa força que nos motiva a querer alcançar o nosso potencial, né? Então, para mim, eu tinha maior receio de voltar ao Brasil,
Não porque não amo a minha nação, não porque não amo os meus amigos, minha família. E tô super mais feliz aqui. Eu acho que eu encontrei o meu potencial, né? Para agora, nessa fase, era a melhor decisão. Se eu soubesse que seria tão bom, teria voltado antes. Mas eu tinha esse receio de não conseguir ser boa aqui, não conseguir servir a comunidade, não conseguir me adaptar, não conseguir me satisfazer estando aqui, né? Mas eu acho que esses dois temas aí juntam muito com a coragem a respeito do nosso potencial, o desejo de alcançar o nosso potencial nos fará enfrentar a barreira do medo. E a coragem é essa força dentro de nós que está com medo, vai, que lá depois dessa barreira do medo está o potencial. Eu gostei bastante dessa sua associação entre coragem e medo no que tange a vida adulta. Ou seja, quando nós somos adultos, nós somos desafiados a olhar para o medo de uma outra forma. Porque quando a gente é criança, ou enfim, nós estamos debaixo da tutela, da guarda dos nossos pais ou dos nossos responsáveis, nós sabemos que tem alguém por nós, que pode enfrentar esse medo por nós, no nosso lugar. Mas quando a gente faz a transição para a vida adulta, a gente vê que é nós por nós mesmos, né? Então tá na hora da gente adquirir essa coragem, até mesmo porque se a gente tem um sonho de constituir família e ter filhos, a gente vai precisar lutar por eles também, né? Então é uma transição bem interessante. Não sei qual momento eu poderia dizer que eu me senti corajoso, mas talvez porque foram inúmeros. Mas o mais recente talvez que vem na minha cabeça é o momento em que eu, enfim, decidi junto com a minha esposa, né, com a Paulinha, abrir meu próprio negócio. E o quanto de frio na barriga isso dá na gente, porque por mais que a gente tenha uma ideia de que, poxa, faz 34 anos que eu tô na escola, aprendendo, me capacitando para um momento como esse, eu também sei os desafios, né, que você abrir uma empresa, emitir nota fiscal, ter as contas saudáveis, enfim, o desafio que isso, fazer propostas comerciais para outras empresas, o desafio que isso traz pra gente, mas faz parte da vida adulta, né? Então talvez essa seja a experiência mais recente, né, do meu enfrentamento aí, do meu medo e entrando para a vida adulta. E eu queria ouvir de vocês, na opinião de vocês, qual é lógico, baseado na experiência de vocês, qual é assim, foi o marco? Porque o ser humano trabalha muito com memórias, né? Então qual foi o marco que trouxe essa consciência de vida adulta para vocês? Quando foi o momento que vocês olharam no espelho e falaram assim, poxa, agora a coisa ficou séria? Porque até mais pra frente, né, eu quero conversar com vocês sobre essa questão de estar na casa dos pais, né, debaixo de uma estrutura financeira, e até a gente pode falar de dependência emocional. Mas dependência, independência emocional, interdependência emocional, enfim, são processos que vão sendo gerados dentro de nós ao longo do tempo, né? Mas a gente tem um momento na vida e que não é aquele momento da adolescência que a gente não quer ouvir os nossos pais, não tô falando disso, mas eu tô falando do momento que a gente fala assim, é comigo, agora eu preciso tocar o meu barco, mesmo às vezes estando morando, né? Estando vivendo dentro da casa dos nossos pais. Quando essa chave virou pra vocês, o que vocês sentiram? Eu tô refletindo aqui eu acho que estar dentro da casa dos nossos pais traz essa ideia de que eu acho que principalmente pra mulher, posso estar errada, mas pra mim foi assim, eu acho que traz essa ideia de eu tenho alguém que está cuidando de mim, eu tenho alguém que, se acontecer alguma coisa, eu posso contar. E pra mim o marco da vida adulta foi quando eu casei.
né? Que eu acho que é um passo, principalmente para quem sonha muito com isso. E a minha mãe conta, meus pais contam que desde pequena, quando alguém perguntava qual é o seu sonho, o que você quer ser quando crescer, eu dizia duas coisas, que eu queria ser esposa e eu queria ser mãe, né? Então isso para mim era um sonho, era algo assim, um ideal muito forte, muito grande. E o marco foi quando eu casei. E eu lembro da sensação no dia seguinte do nosso casamento, que foi de ter encontrado um lugar onde eu pertencia. Então, para mim, o marco, e eu já tinha, assim, mais de 25 anos, né? Eu já estava bem adulta. Mas eu acho que essa ideia de eu não vou ter mais o meu pai e a minha mãe que vão cuidar de mim, né, como não estou mais debaixo da casa deles e deles me ajudando com tudo, agora eu e o meu marido. Então, para mim, foi esse momento que foi um passo de coragem, né? É uma decisão, assim, para a vida. Ninguém casa para se... isso aí que vai durar tantos anos. Não tem prazo de validade. E é um ticket que você adquire que não tem certeza nenhuma, porque a vida acontece e a gente muda. E eu olho hoje para trás, a gente vai fazer 4 anos de casados, eu falo, uau, eu não sabia que eu me casaria com esse homem que está a cada ano se renovando, a cada estação se renovando, e eu também. Então, eu acho que é um passo de muita coragem, mas esse foi o marco para mim. O casamento foi um marco da minha vida adulta. Uau, casamento... E tô bem casada, graças a Deus. Obrigada, amor. Casamento é um marco, é um momento histórico na vida de um homem, de uma mulher que realmente fala sobre essa mudança, ou deveria falar, né? Tem algumas pessoas que acabam não tendo esse desligamento, né, dos pais, mas tem pessoas que entendem, né, esse desligamento e acabam vivendo aquilo que elas precisam viver e construindo aquilo que elas precisam construir, né? Mas, Ale, o que você tem a dizer? Gente, vocês sabem que eu sou jornalista, então eu sou meio inquieta, eu não consigo ser entrevistada. Eu sempre tenho que voltar com uma pergunta. Antes de eu responder minha pergunta, eu quero saber do Marcelo, mas não é saber, eu quero que ele comente essa questão do casamento pra ele, porque eu acho que existe uma relação, a gente já até bateu um papo sobre isso, sobre essa questão do homem também, de tipo, agora, não é só a questão de sair da casa dos meus pais, é eu ser o responsável financeiramente por algo, e a ligação disso com maturidade. Com certeza o casamento também foi um passo de coragem pra você. Queria que você comentasse, como homem, assim. É legal porque, excelente pergunta. Eu posso começar a desenhar essa resposta olhando pra minha idade. Por exemplo, eu me casei mais velho do que, enfim, as pessoas da minha época, né? Qual que era a idade? 28, não. Quase 30. Comecei a namorar a Paula com 28, com quase 31 anos eu me casei. A gente casou dia 30 de abril de 2017 e eu fiz 31 dia 5 de julho. Então, o que é interessante é que na minha vida, eu dei prioridade à minha carreira. E quando eu falo carreira, eu não estou pensando nem apenas na minha profissão, mas estou pensando na minha vocação também. E vocação é eu contribuir, eu cooperar com Deus na sua obra, né? Então, em termos cristãos. E aí eu gosto de lembrar que desde os 19 anos eu estou envolvido com a obra de Deus e eu priorizei isso. E eu não me arrependo disso. Porém, existem consequências de todas as nossas decisões. E eu acho que faz parte da maturidade eu entender as consequências das minhas decisões, em tempo e fora de tempo, né? Eu preciso entender que, independente de qual estação que eu estou vivendo na minha vida, a minha decisão naquele tempo vai surtir algum tipo de consequência. Então, eu me casei e naquela época eu estava financeiramente muito estável. Eu tinha começado o meu trabalho com desenvolvimento humano, em termos, na verdade, naquele tempo,
as coisas já estavam até bem diluídas aqui na região, então tinha muito cliente e a igreja eu também recebia por ser pastor na igreja. E eu também dava aula de inglês, então eu tinha 3 fontes de renda ali que me sustentavam, mesmo eu morando na casa dos meus pais e, enfim, não pagando contas como, por exemplo, água, luz, né, aluguel, porque morava ali. Todavia, se eu saísse da minha casa naquele momento, eu não teria problema algum de pagar minhas contas. E guardei uma grana e tudo mais. Quando eu me casei e a gente se mudou para outro país, então veja, eu me casei depois de 30 anos, solteiro, morando na casa dos meus pais, e me mudei para uma outra cultura. E saí de uma posição de trabalhador, né, e voltei, dei um passo, entre aspas, para trás como estudante. Então isso bagunçou um pouco a minha cabeça, as minhas prioridades, bagunçou um pouco, inclusive, a minha maneira de olhar a maturidade. Porque pra mim, parecia que eu tava regredindo, né? Então, e por que eu tô sinalizando isso? Porque muitas vezes a gente se sente assim. E a vida é assim, né? Parece que a gente tá, às vezes, super lá na frente, maduro e tudo mais. De repente, a gente se vê numa situação... parece que a gente deu 2 passos pra trás. E eu me senti um pouco assim. Logo consegui meu trabalho por lá, comecei a ganhar em dólar, mestrado e tudo mais. Mas assim, o que batia a responsabilidade pra mim, eu lembro, e eu acho que esse é um dos marcos da maturidade para um homem que, enfim, que acabou de se casar, eu preciso arcar com as contas da minha casa. Eu preciso ser o provedor. E ninguém estava na época, eu lembro que eu podia contar com a ajuda dos meus pais, né? Mas eu não queria essa ajuda. Era algo meu. E aí você pode dizer, poxa, Marcelo, você é orgulhoso. E eu naquela época responderia de maneira nenhuma, porque eu me casei, como é que eu vou depender dos meus pais novamente, né? Então, foi um confronto meu comigo mesma, né? Um olhar no espelho desafiador, sabe? Que eu me sentia, às vezes, até um pouco depressivo, né? Porque eu via que a maturidade, ela estava escapando pelos meus dedos. Então aquilo que eu tinha construído até então parece que estava indo embora. Mas, na verdade, eu estava me tornando maduro em outras áreas, tá certo? Então, assim, é lógico que a gente faz uma relação entre maturidade e independência financeira, o que é super importante, diga-se de passagem, muito necessário para você alcançar a maturidade, mas a gente não pode esquecer que maturidade não é apenas isso. Então existiam coisas entre eu e a Paula que precisavam ser criadas, como por exemplo a nossa cultura de casamento. Então eu vi um desenho de Deus conosco, eu vi a famosa Big Picture, um pouquinho dela, de Deus tirando a gente de culturas familiares muito fortes para que nós pudéssemos criar a nossa própria cultura de família. Então, cultura de família faz parte de maturidade, né? Então, resolver os problemas entre a gente, a nossa adaptação como casal faz parte de maturidade. Então, assim, às vezes você que está nos ouvindo e nos vendo agora, você está passando por uma situação em que você ainda depende dos seus pais, depende de alguém financeiramente, e isso às vezes está tirando o sono. O meu convite para você é: o que será que está sendo amadurecido em você sem ser o dinheiro, sem ser a sua independência financeira? Quais áreas da sua vida você está se sentindo desafiado nesse momento agora? Isso aqui não é, poxa, coisa de vagabundo, né? No sentido de depende dos seus pais pro resto da vida. Não, ou de preguiçoso. Mas é uma questão de tipo, você entender o que está sendo amadurecido agora. Então naquele momento era nosso casamento, era a nossa cultura de casamento. E era isso que eu queria dizer, né? Sobre a maturidade de casamento e dependência financeira, enfim. Tentei fazer um compilado baseado na minha experiência.
Mas eu gostaria de ouvir você, Alexandra. Também, tô doida pra saber. Porque assim. Você não vai falar de casamento. A Alexandra é inquisitiva e eu também sou. Ela é jornalista, eu sou várias coisas, né? Que esse mundo. Enxerido. Adorei a palavra enxerido, mas vamos lá. Ale, você não é casada ainda. E. Tá morando aí, sociedade. Não. Podcasters. Gente, aliás, se tiver algum cara bacana nos ouvindo, solteiro, manda o currículo com foto pra mim que eu faço. Né? Não pula não. Manda o seu currículo com foto. Será que vai sair ou não essa parte? Manda pra mim. Eu vou fazer a triagem dos Continuando. E tem até terça-feira pra gente fazer as entrevistas. Bom, Alexandra Monteiro, você hoje está solteira. E você é sim uma mulher madura. Porque as pessoas que estão nos ouvindo até aqui podem chegar à conclusão ou podem facilmente relacionar maturidade com vida conjugal, ou maturidade com independência financeira, ou maturidade whatever. Eu quero entender pra você o momento em que você se olhou no espelho e falou assim, sou uma mulher. Lembrando sempre da música da Sandy, eu cresci agora, sou mulher. Tá certo? Gente, Vamos eu lá. preciso brincar, mas... Ale, é com você. Eu achei muito legal essa pergunta, porque me fez ser pontual, né? Procurar um ponto de referência para responder essa resposta, que tem sido algo que eu venho me indagando nos últimos anos. Então é muito legal a gente falar isso, porque é algo que com certeza você que tá aí se questiona sobre também. Poxa, eu já sou um adulto, quer dizer, por idade eu sou um adulto, mas eu sou um adulto. E é muito aquela coisa que você olhava, né? Quando você é adolescente, você olha a galera que faz 18 ou que entra na faculdade, você fala assim, não, quando eu chegar lá, eu vou ser maduro. E aí você chega lá e fala, meu Deus, é isso? Eu ainda sou a mesma pessoa, né? E a gente sempre fica nessa de ter uma idade, um momento da vida que você vai chegar, e quando você chegar lá, você vai ser mais alguma coisa. E aí você chega nesse lugar, às vezes, e descobre que não, só a idade não é o que faz a diferença às vezes. Mas pra mim, eu posso dizer que faz 2 anos que isso aconteceu, que eu tô nesse processo, e foi um momento muito pessoal meu. De fato, eu moro com os meus pais, já morei fora do país, mas voltei, hoje moro com a minha família. E pra mim, assim, eu tenho 30, fiz esse ano, e há 2 anos atrás eu tive um momento muito forte pra mim, que foi de entender, vou até usar uma frase do Davi Lago que tá no meu livro, que é: ninguém pode viver a sua vida por você. Uau! E o dia que essa ficha caiu pra mim, é que eu creio que eu falei, não, eu sou adulto. Porque além de ter uma certa idade e de eu ter tomado certas responsabilidades, ninguém vai poder viver a minha vida por mim. E aí, qual que foi o processo? Foi o processo de eu entender que não estava na mão de outras pessoas fazer minha vida acontecer. Por mais que eu tivesse o cuidado dos meus pais, por mais que eu vá ter pessoas na minha jornada que vão me auxiliar, seja um futuro esposo, seja parceiros profissionais, por mais que a gente tenha isso e viva em comunidade, a responsabilidade está nas nossas mãos. Então faz 2 anos que eu me olhei no espelho e falei, não, além da responsabilidade estar nas minhas mãos, eu dou conta. Porque até então eu sentia que eu não dava conta. E isso é uma coisa muito chave pra gente falar com pessoas que são solteiras. Sim. Porque é um sentimento que às vezes bate de que assim, não, beleza, eu preciso depender de alguém, senão eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de chegar a lugar nenhum. E aí eu até quero comentar sobre isso, porque foi uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, e nessa nossa caminhada cristã, eu vinha pensando exatamente sobre isso, sobre assim, com que pessoa eu vou me relacionar, ou com quem eu vou constituir minha família. E eu tava jogando sobre essa pessoa que eu nem sabia quem era, uma expectativa que não era para eu jogar. Então, qual que era a expectativa que eu tava jogando? Bom,
eu não sou suficiente para viver os propósitos que Deus tem para minha vida ou para viver os meus projetos. Eu não sou suficiente. Então eu vou precisar de alguém que viva isso por mim, para eu conseguir viver isso junto. E aí um dia eu tava caminhando, eu lembro, eu tava até numa viagem em Amsterdã, tem uns amigos nossos, a Grazi e o Marco, eles têm uma igreja lá, né? E eu tava caminhando numa avenida e eu olhei uma vitrine, eu me lembro disso, e o Espírito Santo falou comigo: você tá projetando aquilo que eu te chamei pra ser em outra pessoa. Mas eu te chamei pra que você seja isso. E se eu te chamei, eu vou te dar capacidade para trilhar esse caminho. E aí foi muito forte para mim, que eu falei: meu Deus, é verdade. Isso não é nem legal para um relacionamento, porque é pesado demais para outra pessoa. Quando a gente joga aquilo que é nosso, que é a nossa parte, na mão do outro, no sentido de que eu só vou poder viver isso se você fizer, você está dizendo que, eu não tenho a maturidade ou condições de traçar esse caminho. Então, para mim, foi muito assim, faz 2 anos que eu entendi que estava nas minhas mãos. E isso fez muita diferença, porque eu percebi que não era só uma relação da expectativa de alguém que talvez eu iria me relacionar, mas era uma relação que às vezes eu tinha até com amigos, pessoas que apareciam na minha vida. Então, eu sempre esperava que ia vir algum salvador ou salvadora da pátria. Alguém, uma conexão, um amigo, uma amiga, meus pais, alguém que ia me salvar e me colocar no lugar que eu precisava estar. Porque eu sempre sentia que eu não tinha ou a força, a habilidade, a capacidade suficiente para dar conta do recado. E aí eu comecei a ver que não era que eu precisava ser uma pessoa diferente. Eu só precisava confiar que a Alexandra, do jeito que ela é, calma como ela é, com as características que ela tem, que ela tinha a capacidade de chegar nos lugares que Deus tinha para ela. Então, hoje eu entendo o que são parceiros que Deus coloca no meu caminho para me apoiar na jornada, mas eu também entendo que está nas minhas mãos e ninguém pode viver a minha vida por mim, ninguém pode viver o meu chamado por mim, ninguém pode ocupar um lugar que é meu. Então, para mim, um marco da minha jornada como mulher, como adulta, foi esse momento, há 2 anos atrás, quando eu entendi que não estava na mão de ninguém, não está na mão de ninguém, está nas minhas mãos. Fantástico. Essa relação que você fez entre a jornada da maturidade com o seu autoconhecimento como mulher, na minha opinião, é a chave de compreensão, ou é a estrutura, o framework de compreensão da maturidade. A jornada do autoconhecimento é você olhar para o espelho e saber que você é essa pessoa e que você não é essa pessoa. E aqui eu gosto de olhar para o fato de que a gente está sendo alimentado o tempo todo, até porque tudo está na palma da nossa mão, né? A gente está sendo alimentado o tempo todo por padrões sociais. Então, o tempo todo a gente está recebendo informação do meio que nós estamos inseridos, e isso pode mudar, inclusive, a nossa maneira de compreender quem nós somos. Mas existe um momento que a gente fala assim: isso daqui não sou eu. E não adianta eu prosseguir por esse caminho, porque se eu prosseguir por aí, eu vou fake myself. Vou ser uma versão fake de mim mesmo. E de repente, quando você assume a responsabilidade de ser quem você é, e aqui a gente pode falar de várias coisas, porque assumir a responsabilidade de ser quem nós somos diz respeito, no primeiro momento, a gente conseguir com facilidade falar sobre as nossas características, nossos pontos fortes, nossos talentos, também falar com facilidade e com maturidade sobre os nossos pontos fracos, porque são neles que nós encontramos parceiros e que nos ajudam e nos constroem. Exatamente.
e com muita facilidade, e a gente consegue também, principalmente, discernir o que Deus quer de nós. Então, quando eu falo numa jornada de autoconhecimento, já que a gente está batendo um papo super cristão, super legal, a gente está falando de uma capacidade de discernir, uma faculdade. E quando eu falo faculdade, eu estou querendo dizer, existe um exercício racional de nós, como cristãos, discernirmos aquilo que o Senhor quer para nós. Porque se a gente apresenta um culto racional para Deus, ou seja, a gente apresenta para Deus algo que a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente também apresenta para Deus a nossa vida. Então não é apenas a nossa adoração, né? O nosso fruto, o fruto da nossa comunhão e intimidade com o Senhor que nós apresentamos para Ele. A gente apresenta para Ele também a nossa pessoa, para que Ele coloque isso a serviço do seu reino. O que eu estou querendo dizer a nossa faculdade de discernir aquilo que Deus quer para a gente na minha opinião, de forma cristã, o nosso turn point de maturidade. É quando eu entendo para que, e veja, isso não é fácil, isso não é simples, isso é um exercício, isso é um processo, é um exercício diário, mas quando a gente começa a ter pistas disso tudo, eu acho que você vira a chavinha no sentido de eu preciso fazer tudo o que a minha igreja local pede para eu fazer? Não. Isso não me desmerece como cristão ou como um servo daquilo que o Senhor tem para mim, porque eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. E o que o Senhor pediu para eu fazer é isso. Nesse momento estou caminhando por essa estrada. A gente trabalha na nossa capacidade de discernir o que Deus quer pra gente. O que não é fácil, o que precisa da ajuda do Espírito, o que precisa também do nosso exercício mental, no sentido de, poxa, eu estou por esse caminho, eu estou concentrado e focado nesse caminho que o Senhor colocou em ti. Então, às vezes, você está nos ouvindo e você está pensando, poxa, mas eu já sou bem casado, ou eu também sou solteiro e sou bem resolvido comigo mesmo, eu já trabalho, embora eu more com os meus pais, tenho a minha independência financeira e tudo mais, mas às vezes você ainda não entendeu aquilo que o Senhor quer para você, ou pelo menos você não teve nenhuma pista daquilo que Deus quer para você. E às vezes a maturidade para você vai acontecer quando você entrar nesse caminho vocacional, de cooperar com o Senhor na sua obra. Como todo, né? Com o outro. Eu me lembrei assim de duas coisas. Você falou sobre o discernir, tem um texto que está no meu coração que eu quero compartilhar, que é o texto de Eclesiastes 8, que diz assim, ó. Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também há uma maneira certa de agir para cada situação. E aí no finzinho fala assim, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro, né? Então ele fala sobre essa agonia nossa de não saber o futuro. Mas aí ele fala, mas aquele que obedece, aquele que caminha debaixo dos princípios de Deus, ele não sofrerá mal porque o coração dele vai ter pistas. O coração dele receberá, entenderá a hora e o modo certo de agir. Sim. Então, é uma coisa que eu tenho refletido e tenho aprendido nisso. Esses dias eu ouvi um pastor, ele estava falando sobre relacionamento, ele falou assim, sobre a vontade oculta e revelada de Deus. Ele falou assim, olha, muitas vezes nós, como igreja, nós estamos atrás da vontade revelada. O que é? Aquilo que Deus ainda não falou. Não, Deus, mas eu quero descobrir isso, mas eu quero descobrir isso, e aí a gente fica atrás disso, que é muito subjetivo. Porém, existe toda uma vontade revelada, que são princípios. E princípios de Deus são excelentes pistas para a gente entender o momento, a maneira,
o modo certo de agir. E essas coisas já foram reveladas por ele. Uau. Então, assim, também ouvi esses dias, não é meu, é de um juiz que ele é cristão, o nome dele é Sameraj, e ele estava falando sobre tomada de decisão. E ele falou assim, olha, existe primeiro os valores, seus valores. Então, valores que nós temos, são coisas que têm me auxiliado muito na minha caminhada. Quais são os seus valores? Segundo, quais são os valores de Deus? Quais são os princípios de Deus? E aí, por último, que a gente fala muito, a paz como árbitro dos nossos corações. Mas, às vezes, a gente vai atrás só dessa coisa da paz. Só que você já está quebrando os valores que são seus e valores que são princípios divinos. E aí você fica flutuando nessa atmosfera mística, não, mas é paz no coração, a paz, porque é uma coisa muito volátil isso. Então a paz, ela é a terceira coisa depois que você já passou por valores e princípios de Deus. Como valores e princípios são importantes, né? E aí a paz é o selo, né? Conversando com a Paula semana passada sobre isso, a gente está conversando sobre Bíblia, Na verdade, a gente está lendo o Velho Testamento. Lendo a Bíblia, mas começando pelo Velho Testamento. E aí a gente começou a falar sobre essa questão dos valores. E eu me deparei com a passagem da Lei Mosaica. Que hoje a gente está num pós-evangelicalismo, né? Porque já muito cristão. A gente discute se de fato É o que é. É o que é, ou a gente fala, será que a lei é boa ou é ruim, né? A gente ouve muito sobre isso. Eu nem quero falar sobre isso aqui. Tema para outro Não quer ir tão longe. 3 podcasts. Mas o que eu quero falar é que quando eu olho, quando eu faço a leitura do texto de Êxodo, que traz a lei mosaica, e aí eu vejo além daquilo que está escrito, no sentido de verdade oculta, que é os valores e os princípios que estão por detrás daquilo. Oculta, mas revelado. Oculto e revelado. Exato. E aí a gente começou uma discussão, eu e a Paula, sobre valores. Porque quando a gente ouve dentro, né, dessa sociedade pós-evangélica que questiona a lei, a pergunta é, será que elas estão questionando a lei ou os valores que estão por detrás da lei? Mas Marcelo, o que tudo isso tem a ver com a vida adulta? Tem tudo a ver com a vida adulta. Por quê? Porque só uma vida de valores e de princípios que nos retiram da nossa infantilidade, da nossa imaturidade e nos leva, nos transporta para uma vida de responsabilidade. Por quê? E a gente só transita para a maturidade quando a gente resgata aquilo que está, né, aquilo que foi nos dado de valores. E queria ouvir você, meu amor, o que você acha de tudo isso? Porque às vezes a Paula, né, gente, vocês acompanhando esses podcasts, é que eu tô assim, falando de forma futurista, profética, né, que nós vamos gravar muitos, mas vocês que estão nos acompanhando sabem que o Marcelo é mais filosófico e a Paula é mais pragmática. Vamos para a prática. Muito legal falar disso, porque essa semana ouvi uma palavra muito boa do Timothy Keller. Eu amo ouvir os podcasts dele e falou exatamente sobre isso e me trouxe uma experiência que eu vivi recente. Tem uma nova rede social aí chamada Clubhouse e eu não conhecia muito, me aventurei, estava participando e tal. Uma vez o Marcelo entrou num bate-papo muito legal com alguns amigos e eu gravei a tela e postei em outra rede social chamada Instagram. E um amigo veio pra mim, e foi engraçado que eu recebi, na hora que eu tava gravando, eu recebi as mensagens do Clubhouse dizendo que eu estava infringindo uma regra deles. E aí um amigo me mandou mensagem, falou, Paulo, não sei se você leu, mas é uma rede social que preserva pela privacidade dos seus participantes e proíbe a gravação da tela.
Então toma muito cuidado que você pode ser banida, tá escrito. E aí eu me toquei, eu falei assim, nossa, eu entrei num aplicativo sem saber como o aplicativo funciona. E aí o Timothy Keller fez uma conexão a respeito da Bíblia, né, da palavra de Deus, que nós nos tornamos essa geração que lê a Bíblia e que escolhe que parte nós vamos viver. Como se fosse um livro de histórias e que eu decido qual é a parte que eu aplico à minha vida ou não. Quando, na verdade, a Bíblia deveria nos ler e dizer para nós quais são as partes, os capítulos da nossa vida que precisam de mudança, que precisam deixar de fazer parte da nossa vida. E ele fala sobre o peixe, que ele só consegue alcançar a plenitude da sua existência se ele se mantiver no mar. Porque se ele sair dos limites, se ele quebrar os limites, para mim, na hora que eu estava ouvindo, eu me deparei com essa situação do Clubhouse e falei, nossa, a palavra de Deus é como aquela política, né, das redes sociais, que a gente sabe, se não obedecermos, se não seguirmos as regras, nós vamos ser banidos. E a gente, às vezes, se esquece que a palavra de Deus, ela é esse guia da nossa alma, que nos diz como não sermos banidos. Não sermos banidos do céu, ou sermos banidos da sociedade, ou sermos rejeitados por Deus, mas é sermos banidos da plenitude, da maturidade, de vivermos a plenitude na nossa vida. Realmente a razão pelo qual fomos criados. E aí eu me deparei com esse exemplo prático do Clubhouse. Existe, sim, uma política de privacidade, existe sim um guia, né, pra gente hoje em tudo na vida. E existe sim um guia para que nós possamos viver uma maturidade plena, que é essa palavra, que é a palavra de Deus. E ao invés de lermos e escolhermos as partes, precisamos ler e fazer essa reflexão. Qual é a parte da minha vida que precisa de transformação, que às vezes eu preciso deixar para trás, né? Como Paulo fala, deixar as coisas de menino para trás. Então, eu acho que tudo isso conecta o que a gente veio fazer aqui, esse bate-papo. Eu lembro, e para encerrar, porque a gente precisa encerrar, né? Dá vontade de continuar, mas eu acho que dá para ter outro. Precisa encerrar, mas eu lembro da passagem que Paulo fala, porque nele nascemos, nos movemos e existimos. E essa passagem ela é bem difícil de ser explicada, porque Paulo está conversando com os estoicos, com os filósofos estoicos da época. Então não é tão simples como a gente pensa, até porque ele está respondendo um diálogo, uma pergunta. Então não dá pra gente tirar a frase de dentro da narrativa, mas... E uma vez eu ouvi um pastor dizendo, assim como o peixe está para a água, o homem está para Deus. Isso que significa nele nascemos, movemos e existimos. Então, não tem como a gente dissociar nós que entendemos, né, o homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, não tem como a gente se dissociar de Deus e da sua verdade, dos seus valores e da sua aliança. E quando a gente entende a aliança, seus valores e suas verdades, a gente transita da vida infantil para a vida adulta. E aí eu lembro de uma outra frase do apóstolo Paulo, que a gente não costuma ler até o fim. É um capítulo muito conhecido que Paulo fala sobre o amor, usado em cerimônias religiosas, de casamento. E Paulo vai falando sobre que o amor é benigno, o amor é manso, o amor é tudo aquilo que está lá. Mas no final ele fala, antes eu era menino, andava como menino e agia como menino. Mas agora eu cresci e deixei as coisas de menino. O que ele está querendo dizer? Que o amor não é algo para menino. O amor é algo para gente adulta. Entender o amor de Deus nos faz maduros na fé. E eu deixo as coisas de menino. Então essa questão de a Leiel não é para hoje, é coisa de menino. Faz sentido? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em relacionamentos amorosos,
Manda. A gente não pode se entregar a relacionamentos amorosos sendo menino, porque amor não é coisa pra menino ou pra menina, é coisa pra homem e pra mulher. Então a maturidade tá em deixar as coisas de menino e se tornar adultos que são responsáveis por si e, como você falou no início, pelo próximo. Amém? Amém. Vamos orar, Paula? Conduz a gente nessa oração. Amém. Senhor, que essa palavra, toda essa conversa, todos esses temas, que eles possam, meu Deus, nos trazer perguntas que nos dirijam a esse caminho de maturidade, que possamos encontrar em Ti um lugar certo e seguro para vencermos os nossos dilemas e alcançarmos essa maturidade de sermos amados por Ti e de podermos expressar esse amor para o mundo. Obrigada por essa conversa e pelos nossos amigos que estão aqui ouvindo. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Beijo!